Você já parou para pensar como um homem tão forte pôde ser destruído por suas próprias escolhas? Ele não era apenas um guerreiro qualquer. Era o escolhido, separado por Deus desde o ventre. Um homem com força suficiente para derrubar exércitos, mas que não conseguiu resistir aos próprios desejos. Por que Deus daria tanto poder a alguém com tantas fraquezas? Será que a força era um presente ou um teste? Sansão venceu gigantes, matou leões, humilhou os filisteus. Mas será que sua maior batalha foi mesmo contra os inimigos de fora? Ou será que ele estava lutando contra algo muito mais perigoso dentro de si? Talvez Sansão seja o espelho de muitos de nós, cheios de dons, cheios de propósito, mas distraídos, divididos, enfraquecidos por dentro. Hoje você vai descobrir que a história de Sansão não é só sobre músculos e inimigos. É sobre o conflito entre um chamado divino e as tentações do mundo, e sobre como, mesmo na queda, ainda há redenção. O escolhido desde o ventre, antes mesmo de Sansão nascer, Deus já havia traçado seu caminho. Ele não era fruto do acaso, era um plano, uma resposta, um milagre prometido a uma mulher estéril, com a missão de gerar um libertador para Israel. Sansão nasceu com um propósito profético, ser nazireu, separado, consagrado, alguém que não poderia tocar em mortos, beber vinho e jamais cortar o cabelo. Cada fio era um lembrete de que ele não pertencia ao mundo, mas a Deus. Mas junto com esse chamado divino veio algo que nenhum voto podia controlar: o coração humano. Sansão tinha dons extraordinários, mas também carregava desejos perigosamente comuns. Enquanto o Espírito de Deus o impulsionava com força, seus olhos se deixavam atrair por aquilo que Deus havia mandado evitar. E é aí que o drama começa. Quando alguém chamado para o alto começa a se curvar às vontades da carne. O que fazer quando o que Deus espera de você entra em conflito com o que seu coração deseja, quando o dom se torna perigo? Sansão cresceu e se tornou tudo o que o povo esperava. Um homem de força impossível de explicar. Ele rasgava leões com as próprias mãos, vencia batalhas sozinho, fazia os inimigos tremerem só de ouvir seu nome. Mas algo dentro dele não era forte. Na mesma intensidade que ele destruía os filisteus, se apaixonava por mulheres deles. Mulheres que não compartilhavam da sua fé. Mulheres que Deus havia deixado claro que ele deveria evitar. Mas Sansão não ouvia a voz do Espírito. Ele seguia outra voz, a do desejo. E é aí que o dom começa a se transformar em armadilha. Ele vence guerras, mas perde o controle de si mesmo. Luta contra exércitos, mas não luta contra as próprias vontades. Sansão impressionava todos com sua força exterior, mas por dentro, sua alma estava desarmada. O dom que deveria ser usado para libertar o povo estava sendo desperdiçado para satisfazer um ego inflamado e um coração dividido. Porque quando o dom é maior que o domínio próprio, o fim é só questão de tempo. Dalila e a queda do guerreiro. Dalila não era apenas uma mulher. Ela era o símbolo da distração mortal. Não uma simples tentação, mas a personificação de tudo o que afasta um escolhido do seu propósito. Ela não entrou na vida de Sansão por acaso. Foi enviada. E como toda distração bem planejada, não chegou com violência, mas com sedução. Dia após dia, ela insistia em descobrir o segredo da força dele, e ele resistia, até não resistir mais. Sansão não revelou seu segredo porque era tolo. Ele revelou porque já estava cego, muito antes de perder os olhos, cego pelo orgulho, cego pelo desejo, cego por achar que seu dom era intocável, que sua unção era inabalável.
Ele esqueceu quem era e, mais ainda, esqueceu de quem veio sua força. Quando Dalila finalmente arrancou o segredo, Sansão não perdeu apenas o cabelo, perdeu a presença. O Senhor já havia se retirado dele, diz a Bíblia, e ele nem percebeu. Sua prisão, seus olhos arrancados, sua humilhação pública não foram consequência da força dos inimigos. Foram fruto de uma vida cada vez mais distante de Deus. Sansão foi derrotado, não por causa de Dalila, mas porque se desconectou da fonte de sua força. Quantas vezes você já foi como Sansão? Forte por fora, mas travando guerras silenciosas por dentro, com dons que impressionam, mas com um coração cansado, dividido, distraído. Às vezes, o nosso maior inimigo não está ao nosso redor, está dentro da gente. É o orgulho, a pressa, o desejo de controlar tudo e a falsa ideia de que a força vem de nós. Mas a história de Sansão não termina na prisão. Ela termina com um homem de joelhos, reconhecendo que sem Deus ele não é nada. E ali, naquele último momento, Deus não o rejeita, Deus o ouve, Deus o usa, mesmo ferido, mesmo falho, mesmo no fim. E talvez essa seja a sua chance também. Se você sente que perdeu a força, a direção ou até a fé, lembre-se, Deus ainda pode agir através da sua fraqueza. Ele não terminou com Sansão e não terminou com você. Agora me conta aqui embaixo. Qual parte dessa história mais tocou você? Se essa reflexão falou com o seu coração, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha com alguém que está precisando de uma força espiritual. E se prepara, porque nos próximos vídeos vamos continuar revelando os mistérios da palavra que muitos leem, mas poucos realmente entendem.